Alguma dúvida, gente, com relação ao cronograma? Acho que Ok, não. professor. Ok, então vejam bem, a avaliação ela vai ter muito da parte prática, né? Como vocês sabem, a gente vai ter esse apanhado geral de alguns campos de lâminas histológicas, já que a gente não pode ter acesso seguro. Eu não me sinto segura de colocar muitos alunos no laboratório. Teria que ter toda uma estratégia para poder ocorrer isso, né? Então, vamos lá, para o... Sim, deixa eu guardar isso aqui, senão fica uma baguncinha aqui, eu não perco. Bem, então vamos começar a aula de hoje, né, que vai tratar da embriologia do sistema urinário, ou seja, como é que acontece o desenvolvimento dos diversos órgãos que compõem esse sistema. Vale lembrar que o desenvolvimento do sistema urinário, ele está, né, intimamente associado com o desenvolvimento do sistema genital. No entanto, a gente sabe que embriologicamente eles são distintos, certo? Mas existe essa divisão, né, do sistema urogenital nesses dois sistemas, né? O urinário e o genital. Lembrando, só para reforçar que o desenvolvimento de ambos é bem distintos, ok? Desenvolvimento embrionário. Bem, então aqui nós temos, né, vamos partir para, como vocês já viram, a parte relacionada ao desenvolvimento do sistema genital, né, feminino e masculino. Então, hoje vocês vão estudar o desenvolvimento do sistema urinário. E para iniciarmos esse estudo, né, vale lembrar que esse sistema ele tem origem a partir do mesoderma intermediário, que, como podemos observar aqui na figura 1, tem autores, né, que colocam mesênquima, que é o tecido conjuntivo que vai dar origem, né, às estruturas pertinentes a esse sistema. Bem, então, como podemos observar aqui na figura 1, onde temos a figura A e a figura B, na figura A nós temos a vista dorsal de um embrião durante a terceira semana do desenvolvimento, certo? Então, aqui nós temos, né, um corte, né? Nós temos aqui imaginariamente um corte transversal nesse nível, né? Onde podemos observar na figura B a localização desse mesoderma intermediário, certo? Então, como podemos observar, essa área aqui de cor alaranjada representa o mesoderma intermediário. E como podemos observar, nessa fase do desenvolvimento, esse mesoderma, ele se localiza dorsalmente, né, ao longo do corpo do embrião, certo? Podemos também aqui observar o mesoderma lateral, o mesoderma paraxial, certo? Mas o foco nosso vai ser o mesoderma intermediário. Lembrando que esse tecido, ele vai dar origem, tecido embrionário, né? Ele vai dar origem tanto ao sistema urinário como também ao sistema genital, como vocês já viram, certo? Bem, então, vamos adiantar um pouco. Aqui na figura 2, nós temos um corte também nesse plano D, que é observado aqui, transversal do embrião. Então, nessa figura C, nós temos a vista lateral dele durante a quarta semana. E já na figura, na verdade, era para ser D, né? Mas representa C aqui. Nós temos o corte transversal, onde podemos observar que nessa quarta semana já tem, né, o início do dobramento do embrião no plano horizontal. Então, o que é que vai acontecer aqui? Nós vamos ter o deslocamento, né, do mesoderma para a região ventral, com deixa essa cachorra aí parar de latir, pelo amor de Deus. É porque estão tocando. Bem, aí voltando aqui, a gente percebe também a perda, né, da conexão com o som, com os somitos, certo? Então, é isso que a gente observa aqui.
Outro ponto interessante que podemos observar nessa figura é que, com esse dobramento do embrião no plano horizontal, também podemos observar aqui a presença longitudinal desse alongamento aqui longitudinal dessa estrutura, né? Onde nós temos aqui o cordão nefrogênico. O cordão nefrogênico ele vai fazer parte justamente vai ser a região responsável pelo desenvolvimento do sistema urinário, certo? Então, aqui nós temos esse cordão que vai ser responsável pelo desenvolvimento do sistema urinário, ok? Então, nós temos aqui a observação da aorta dorsal, certo? Vejam que existe, né, uma relação aqui de proximidade com essa aorta. Então, deslocamento ventral do mesoderma e perda da conexão com os somitos. Bem, então, na imagem anterior, a gente teve noção que o cordão nefrogênico que vai ser responsável pelo desenvolvimento do sistema urinário. Esse cordão, ele faz parte da crista urogenital. Essa crista ela vai ser responsável tanto pelo desenvolvimento do sistema genital, como também do desenvolvimento do sistema urinário. Então, o sistema genital ele vai se desenvolver a partir da crista gonadal. Enquanto que, como foi falado, né, o sistema urinário vai se desenvolver a partir do cordão ou da crista nefrogênica. Como eu falei anteriormente, essa crista urogenital nada mais é do que uma elevação longitudinal do mesoderma. Então, vamos iniciar agora o estudo do desenvolvimento dos rins e ureteres. Mais adiante, a gente vai estudar o desenvolvimento da bexiga urinária e também da uretra, certo? Então, nesse primeiro momento, nós vamos estudar o desenvolvimento dessas duas estruturas, porque existe aí certas particularidades, né, comuns a essas duas estruturas, certo? De antemão, é bom a gente saber que existem dois sistemas excretores ou renais que se desenvolvem no embrião, certo? O primeiro sistema é o pronéfrico, que é um sistema rudimentar e não é funcional. Em seguida, esse sistema ele vai ser substituído pelo sistema mesonéfrico. Este já é bem desenvolvido e temporariamente funcional. E, logo em seguida, esse sistema ele vai ser substituído por um definitivo, que é o metanéfrico, certo? Trata-se, então, do rim definitivo. Então, nós vamos observar, durante o desenvolvimento dos rins, certo? E também das estruturas de condução da urina, né? Esses três tipos de sistemas, ok? Bem, então aqui na figura 4, esquema mostrando os três conjuntos de sistemas excretores de um embrião durante a 5ª semana. O sistema pronéfrico ele vai surgir no início da 4ª semana. No final da 4ª semana já tem o início do desenvolvimento, né, o início do desenvolvimento do sistema mesonéfrico. E no final dessa 4ª semana, início da 5ª semana, vamos assim dizer, temos aí a observação do desenvolvimento do sistema metanéfrico, que é o nosso sistema definitivo, né? O sistema renal definitivo. Ok? Então, vamos observar aqui, né, o esquema mostrando os três conjuntos de sistemas excretores de um embrião durante a 5ª semana. Aqui a gente já tem início, né, o desenvolvimento do sistema metanéfrico, ok? Então, observem aqui o embrião. Ao longo, né, podemos observar aqui do seu corpo, nós observamos o pronéfron, que tem essa localização mais cervical. Em seguida, nós temos o mesonéfrico,
que está localizado, como podemos observar aqui, nessa região toracolombar. E distalmente a esse sistema, né, mesonéfrico, nós temos o início do desenvolvimento do sistema metanéfrico, ok? Vejam que é na porção distal do ducto mesonéfrico, ok? Bem, aqui vendo melhor esses sistemas, né? Pronéfro, mesonéfro e aqui o metanéfro, que se desenvolve distalmente, né? A partir do ducto mesonéfrico, ok? Podemos observar aqui na região mais cervical ou proximal que a porção, né, o sistema pronéfrico, ele está em degeneração, ok? Vejam que parte do ducto já se degenerou, mas outras porções do ducto, principalmente aquelas que vão se distender ao longo dessa divisão torácica e lombar do embrião, né? Então, nós temos aqui o desenvolvimento desse segundo sistema, né? A partir desse ducto pronéfrico, ok? Então, vejam que essas estruturas, elas são, né, bilaterais, ok? Como podemos observar aqui na figura. E observem que o ducto mesonéfrico, ele adentra, né, ele se insere a cloaca, que vai ser a estrutura responsável pela formação, a gente vai ver mais adiante, da bexiga urinária, certo? Lembrando que essa estrutura advém aí do intestino primitivo do embrião. Então, vamos inicialmente estudar o primeiro sistema que é observado, né, que acontece aí o seu desenvolvimento no início da quarta semana, que consiste aí no sistema pronéfrico, ou pronéfrons, como queira. Então, são estruturas bilaterais transitórias, como eu falei, né, ele vai dar origem, né, vai servir de base aí para o desenvolvimento do sistema seguinte, que é o mesonéfrico. Então, como falei também inicialmente, eles não são funcionais. Trata-se de uma característica, né, antiga ou plesiomórfica, é um terminho utilizado em evolução, certo? A gente vai observar que o pronéfilo ele vai estar bem proeminente, assim, bem desenvolvido naqueles animais ditos inferiores, né? Então, nós vamos observar isso nas larvas, esse tipo de sistema, nas larvas de anfíbios, ciclostomos e também teleósteos, ok? Então, é um sistema primitivo, né? Esse termo até questionável, vamos dizer assim, plesiomórfico, antigo, observado nesses animais que, se a gente observar bem, são dependentes do ambiente aquático, certo? Em seguida, nós temos aqui, né, a seguinte informação. Se desenvolvem nos embriões humanos no início da quarta semana, como eu falei também previamente. Trata-se de um remanescente do sistema urinário dos peixes primitivos e são formados por grupos de células e estruturas tubulares, os nefróstomos, melhor dizendo, na região cervical, com formação de ductos que se dirigem caudalmente para se abrir a cloaca, certo? Então, ele se dirige até a cloaca, como foi falado anteriormente, né? A porção proximal do ducto se degenera, bem como também esse grupamento de células, certo? E estruturas tubulares também se degenera. E a partir desse ducto pronéfico é que vai ocorrer o surgimento do sistema seguinte, como eu falei, né? O mesonéfrico. Então, observem bem que esses sistemas eles recapitulam, né? É a ontogenia recapitulando a, a filogenética, né?
e desaparecem ao término da quarta semana, como também eu falei para vocês. Então, agora vamos partir para o estudo do sistema, né, seguinte, né, que tem início aí por volta da quarta semana, né, no finalzinho já. Então, são órgãos excretores grandes, como podemos observar aqui na figura. Então, ele percorre, né, a região tóraco-lombar e seu ducto deságua, né, como foi falado, na cloaca. Então, são órgãos excretores grandes, alongados, bem desenvolvidos e provisoriamente funcionantes, certo? Funcionais. Então, eles funcionam aí por volta de até 4 semanas, certo? Então, 4 semanas aí eles se mantêm operantes. Surgem no final da quarta semana, caudamente, ao pronéfron rudimentar, como foi falado. Consiste em glomérulos, então nós vamos observar a presença dessas estruturas, né, que são tufinhos de capilares, e túbulos mesonéfricos, né, que vão conduzir, esses túbulos eles vão conduzir o filtrado até o ducto mesonéfrico, certo? E estes, originados dos ductos, né, como a gente viu, pronéfricos, os quais vão se abrir na cloaca. Então, os ductos mesonéfricos, eles advêm dos ductos pronéfricos. Os glomérulos, eles vão estar presentes nesse sistema. Observem aqui nessa figura que existe uma estrutura que envolve, né, não todo o glomérulo, mas parte dele, como um capuz, se vocês observarem aqui, que é a porção mais proximal desse sistema, certo? Então, vejam que ocorre a filtração aqui, e o filtrado ele vai ser conduzido por esses túbulos em direção ao ducto, aonde esse ducto ele vai encaminhar o produto, né, da filtração para a cloaca, ok? Degenera-se no final do primeiro trimestre, exceto os túbulos e os ductos mesonéfricos. Então, eles persistem, né, ainda por um bom tempo, como eu disse, esses órgãos, esse sistema, ele tem a função temporária aí de filtrar o sangue. Então, duram aí 4 semanas, né, operando, e no final do primeiro trimestre é que vai desaparecer para que o sistema seguinte ele possa, então, começar a operar. Então, ele só vai se degenerar, no caso, porque algumas estruturas vão permanecer, né, túbulos e ductos vão permanecer, para dar origem, né, para servir de base para outras estruturas pertencentes aí ao sistema genital, principalmente o masculino, né? Vai permanecer para dar origem a esses sistemas, e só quando o sistema mesonéfrico estiver operando é que essa degeneração ela vai acontecer. Lembrando que algumas estruturas se mantêm, túbulos e ductos vão se manter e vão ser, né, utilizados aí pelo sistema genital, sobretudo masculino. Bem, na figura 5, nós temos aqui A e B, onde em A nós temos o esquema de uma vista lateral de um embrião com 5 semanas. Em B, nós temos o corte transversal do embrião, mostrando os cordões nefrogênicos, a partir dos quais os túbulos mesonéfricos se desenvolvem. Certo? Então, aqui nós temos o corte, podemos ver aqui o pronéfro rudimentar em degeneração. Essa região marrom que envolve, como podemos observar, o ducto mesonéfrico contendo seus glomérulos e túbulos. Nessa região aqui, marronzinha, corresponde justamente ao cordão mesonéfrico, que vai ser responsável pelo desenvolvimento aí dessas estruturas. Vejam que ele também ele se prolonga aí na região tóraco-lombar, como podemos observar. E distalmente ao túbulo, ao ducto, desculpa, ao ducto mesonéfrico, nós temos, né, o início do desenvolvimento do sistema
metanéfrico, a partir, né, desse divertículo metanéfrico ou broto uretérico. Bem, nesse corte transversal, então, podemos observar, né, aqui o cordão mesonéfrico envolvendo, né, o ducto mesonéfrico que contém as estruturas aí utilizadas na filtração e coleta, né, desse filtrado, ok? Na figura 6, né, nós temos D, C e D. Em C, nós podemos observar melhor. Vejam que aqui eu tenho o ducto mesonéfrico, e logo aqui, próximo a ele, nós temos uma vesícula mesonéfrica. Aqui, lembrando, trata-se do cordão, né, nefrogênico, certo? Então, o que é que vai acontecer com o passar dos dias, né? Observem que essa vesícula mesonéfrica, ela vai ser responsável pela formação do túbulo mesonéfrico. Olha aqui, né, a inserção do túbulo com o ducto mesonéfrico. E isso vai acontecer entre a quinta e a 11ª semana, lembrando que aqui são os estágios iniciais, certo? Aqui a gente pode observar que aquele túbulo mesonéfrico, ele vai se alongando, certo? Observem que aqui já tem a formação do glomérulo a partir da aorta. Olha aqui os tufinhos de capilares. Então, ocorre esse alongamento em direção à estrutura aqui glomerular. Nessa figura F, nós podemos observar, né, o envolvimento aqui do glomérulo, formando a cápsula glomerular. Essa cápsula glomerular, ela não envolve completamente, como podemos observar aqui, certo? Então, já temos a cápsula glomerular, que mantém aí íntima associação com o glomérulo. Então, aqui já ocorrem os processos de filtração, onde o filtrado ele vai ser conduzido por toda essa extensão do túbulo até chegar no ducto mesonéfrico. Aqui já é o final do desenvolvimento desse sistema, certo? Bem, o outro sistema, o metanéfrico, né, onde já foi falado que ocorre aí o seu surgimento por volta da quinta semana, né, o início da quinta semana, a partir do ducto mesonéfrico na sua porção distal, como podemos observar aqui. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse sistema, que é o sistema definitivo, que vai se manter aí na nossa espécie, né? Lembrando, só para recordar, que o mesonéfrico, ele vai estar presente, por exemplo, aquele sistema, em peixes e nos anfíbios. Então, é o que predomina. Então, vejam que esses animais, né, eles dependem ainda do ambiente aquático, certo? Quando a gente vai tratar aí dos anfíbios, né? Os anfíbios ainda dependem de um ambiente úmido e sua reprodução deve acontecer nesse ambiente, né? No ambiente aquático. Então, é aquele animal, né? Que ora está na terra, é um animal de transição entre esses dois ambientes, né? O aquático e o terrestre. Então, ainda se mantém, como eu disse, é uma característica, né, plesiomórfica antiga, que é observada nesses animais e que acontece no desenvolvimento, né, dos répteis, das aves e dos mamíferos. Com relação ao metanéfros, né, corresponde aos rins permanentes, como eu falei, é o que vai permanecer, né, após a degeneração parcial do sistema anterior, que é o mesonéfrico. Desenvolve-se no início da quinta semana e começa a funcionar 4 semanas mais tarde. Ou seja, quando o sistema mesonéfrico já tem sua atividade cessada, certo? Então, só vai cessar quando esse sistema ele estiver
bem desenvolvido. E surge a partir do cordão nefrogênico, que, como vimos, né, também vai dar origem ao sistema mesonéfrico, ok? Fontes envolvidas no desenvolvimento do metanéfron. Então, voltando aqui a essa imagem, né, onde nós observamos na porção distal do ducto mesonéfrico, né, o surgimento aqui do sistema que vai permanecer, né, do sistema definitivo, que é o metanéfrico. Então, nós observamos aqui o desenvolvimento do metanéfron, aonde nós vamos observar a presença de um divertículo metanéfrico, ou broto uretérico. Esse divertículo, ou broto metanéfrico, uretérico, desculpem, vai dar origem aos ureteres, as pelvis renais, aos cálices maiores, cálices menores e os ductos, ducto coletor e túbulo coletor, certo? Então, ao sistema de, não de excreção, mas de coleta, né, da urina formado. Então, o broto uretérico e o divertículo, como a gente viu, é uma das porções que constituem aí o sistema mesonéfrico não, desculpe, metanéfrico. E em seguida nós temos o blastema metanefrogênico ou massa metanéfrica de mesênquima. Vou voltar aqui mais uma vez, que corresponde a essa região em que envolve, né, o broto uretérico, de coloração amarronzada, certo? Então, é essa massa, o blastema metanefrogênico, que vai dar origem ao sistema de excreção, ou seja, aos néfrons, certo? Então, aqui, o broto uretérico, que vai dar origem ao sistema coletor, ureter, né? No caso, a gente sabe que é um par, né? A pelve renal, os cálices maiores e menores, os ductos coletores e túbulos coletores, certo? Aqui eu não coloquei, mas também os ductos coletores faz parte. Já o sistema excretor vai ser constituído aí pelos néfrons, certo? E o néfron, por sua vez, vai ser constituído pelo corpúsculo renal e porção tubular recorrente, certo? Então, quando a gente fala do corpúsculo renal, envolve aí o glomérulo e a cápsula glomerular. E a porção tubular corresponde, né, ao túbulo contorcido proximal, a alça do néfron e o túbulo contorcido distal. O broto uretérico ou divertículo metanéfrico. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa estrutura que forma aí o sistema, né, metanéfrico. É uma das porções, né, que forma aí esse sistema. Então, como podemos observar aqui na figura 9, de B a E, então, em B nós temos aqui a presença do sistema metanéfrico, que também é bilateral. O pedículo do broto uretérico, ele vai ser responsável pelo desenvolvimento dos ureteres, né, já que a gente está falando aí de um sistema bilateral. E essa massa que envolve essa região dilatada aqui do broto uretérico, como eu falei, vai dar origem, né, aos néfrons. E essa região dilatada, ela vai ser responsável pelo desenvolvimento das pelvis, né? E dos cálices também, porque, como podemos observar, vai ocorrendo aqui vai ocorrendo essa divisão, vai ficando aqui, né? Ele vai se subdividindo, vai se dividindo, dando origem aí aos cálices maiores e cálices menores. E não para daí, né? Vai sofrer diversas divisões, culminando aí com a formação dos ductos e também dos túbulos coletores. Então, toda essa porção coletora, mais proximal, né? Vamos dizer aqui, né? Proximal do sistema. Então, vamos lá. É uma evaginação
do ducto mesonéfrico, que surge próximo à entrada da cloaca, como podemos observar na imagem. Deixa eu voltar aqui para vocês, né? Então, como podemos observar aqui, ó, está bem próximo realmente à cloaca e está localizado justamente nessa porção distal do ducto mesonéfrico. Penetra na massa metanéfrica de mesodermo intermediário, à medida que se alonga, como podemos observar aqui, a massa envolvendo o broto uretérico. O pedículo do broto vai ser responsável pela formação do ureter, enquanto que a extremidade cranial vai ser responsável aí, vai sofrer diversas ramificações, né, repetitivas, e culminando aí com a formação das demais estruturas condutoras de urina, como eu falei, né, as pelves, os cálices, né, maiores e menores, os ductos e os túbulos coletores. Na figura 10, nós temos o desenvolvimento da pelve renal, dos cálices, túbulos coletores do metanéfro, né, onde em a gente observa aqui, né, a formação do ureter. Observem que aqui nós temos já a pelve renal, olha a massa, o balastema metanéfrico, né, envolvendo aqui o broto uretérico. Observem as ramificações que vão ocorrendo para dar origem ao cálice maior, como podemos observar aqui. A partir desse cálice maior vai ocorrer mais divisões, dando origem aqui aos cálices menores, e podemos observar aqui na massa, no blastema metanefrogênico, né, mais ramificações, culminando aqui com os túbulos, né, coletores que drenam esse material para os ductos coletores, e dos ductos coletores para os cálices menores. Bem, e aqui com relação à cronologia, né? Em A, 6 semanas, em B, final da 6ª semana, em 7, representando aqui a 7ª semana, e aqui em D, né? É observado já no recém-nascido. Acho que teve algum errinho aqui, faltou o D. Bem, o blastema metanefrogênico ou massa metanéfrica de mesodermo intermediário, né? Pode utilizar, geralmente, né, nos livros mais recentes, eles estão utilizando, né, o blastema metanefrogênico, né? É a terminologia mais utilizada. Então, é derivada da parte caudal do cordão nefrogênico, apresenta grupos de células mesenquimais, né? Mesênquima, lembrando que é o tecido conjuntivo aí, que vão formar as vesículas metanéfricas induzidas pelos túbulos coletores arqueados. Então, a gente vai ver o quê? Que esse sistema de coleta, né, o sistema coletor, ele vai induzir o desenvolvimento dos néfrons, né, que faz parte aí do blastema metanefrogênico, e esse blastema também vai induzir o desenvolvimento do broto uretérico. Então, a gente tem aí a indução recíproca dessas estruturas envolvidas aí no desenvolvimento da porção condutora, bem como também da porção excretora do sistema, certo? Então, um induz o desenvolvimento do outro, ok? Mais adiante, a gente vai falar um pouco mais sobre essas vesículas metanéfricas, né, e esses túbulos coletores arqueados, que são justamente aqueles túbulos, como podemos observar aqui nessa figura, que vai induzir aí a massa metanéfrica, ou de mesodermo intermediário, ou blastema metanefrogênico. Certo? Então, vamos observar aqui essa figura. Então, nós temos aqui, nessa região mais caudal, mas caudal não, desculpa, mais cranial, né? Nós temos aqui a cápsula do rim, envolvendo o rim, e aqui nós temos, né, o túbulo coletor. Observem que aqui é o túbulo coletor reto.
Nessa porção mais distal, nós temos o túbulo coletor arqueado, que é essa estrutura pertencente ao broto uretérico, que advém do broto uretérico. E aqui nós temos a vesícula metanéfrica, que pertence, né, ao blastema metanefrogênico, que tem origem aí a partir do cordão nefrogênico. Bem, então o que é que acontece? Aqui, como eu falei, vai ocorrer a indução recíproca, né? Então, o túbulo coletor arqueado vai induzir o desenvolvimento aqui dessa vesícula metanéfrica, e a vesícula metanéfrica vai induzir o desenvolvimento aqui dessa porção, né? Do túbulo coletor arqueado. Nessa porção aqui mais caudal não, gente, cranial, nós observamos, né, justamente a massa metanéfrica de mesoderme, certo? Que é constituída aí por um agrupamento de células. E aqui nós temos, né, justamente a estrutura tubular, que vai ser responsável, né, lembrando, ambos vão induzir o seu desenvolvimento de forma recíproca, né? Um induz o desenvolvimento do outro. Aqui nós temos um estágio mais adiantado, certo? Do desenvolvimento. Do alongamento dessas vesículas metanéfricas surgem os túbulos metanéfricos, os quais se desenvolvem e suas extremidades proximais vão invaginar, né? Proximais são invaginadas pelos glomérulos. Né? Então, vejam que essas estruturas aqui, elas vão ser responsáveis, elas vão se desenvolver mais, o túbulo coletor arqueado vai se desenvolver mais e vai se conectar, mas num estado mais adiantado, com o túbulo distal, certo? Do néfron. Então, ocorre diferenciação dos túbulos e o glomérulo forma o néfron, né? Então, mais adiante eu vou explicar melhor. Então, aqui na figura 11, nós temos o desenvolvimento da unidade excretora metanéfrica. Então, aqui nós temos o túbulo coletor, né, arqueado. Veja que ele vai se invaginar, né, na massa metanéfrica. Como podemos observar aqui, nós temos esses capuzes de tecidos metanéfricos, né, onde vão ocorrer aqui induções do desenvolvimento de forma recíproca, um induzindo o outro. Então, um estágio mais adiantado é a formação dessa vesícula renal, como foi visto anteriormente, e observem que dela vai ocorrer o desenvolvimento desse nefroma, que vai constituir aí o túbulo coletor, não, gente, desculpa, o sistema coletor, né, que vai modificar a urina, ou seja, o túbulo contorcido distal, proximal, a alça do néfron. Então, tem origem a partir daqui. Observem que ele vai se desenvolvendo para dar origem à formação, né, da cápsula renal, ou de Bowman. Bem, então, na figura 12, desenvolvimento do néfron, a nefrogênese vai ter início aí por volta da 8ª semana. Aqui a gente viu anteriormente como é que acontece essa indução. Então, aqui nós temos um estágio mais atrasado e aqui mais adiantado do desenvolvimento. Em B, podemos observar a formação aqui do túbulo do néfron, né? Ou seja, túbulo contorcido nas suas respectivas porções, né? O túbulo contorcido aqui, que vai, né, se desenvolvendo, como podemos observar, e também vai se diferenciando, né, dando origem aqui à cápsula, que vai envolver o glomérulo, o túbulo contorcido proximal, a alça do néfron e o túbulo contorcido distal, certo? Aqui nós temos um estágio bem mais adiantado do desenvolvimento aí do néfron, certo? E aqui vai
um estágio intermediário, aqui iniciando o desenvolvimento e aqui ainda, né, com as estruturas mais primitivas. Ok? Então, aqui nós temos já um néfron bem desenvolvido, com o corpúsculo renal, a cápsula envolvendo o glomérulo, né? Corpúsculo renal que constitui aí da cápsula com o glomérulo, né? E as estruturas tubulares, né? No caso do néfron, né? No caso, o túbulo contorcido proximal, a alça do néfron e o distal. Bem, podemos observar que no feto os rins eles vão apresentar lobos, então ele se apresenta lobulado, certo? No entanto, após o nascimento, ele ainda mantém essa condição, e aí em torno de 1 ano, o que é que nós vamos observar é o estabelecimento da forma que é visualizada no adulto, né? Ou seja, nós não percebemos mais essa lobulação nos rins, certo? Então, por volta aí de 1 ano, os rins já adquirem essa forma, a sua forma típica, não há a presença desses lobos. Esses lobos, eles só vão estar presentes, né, aí na fase fetal e após o nascimento, né, durando aí cerca de 1 ano. A embriologia do túbulo urinífero. Então, o túbulo urinífero ele vai ser constituído pelo néfron e pelo túbulo coletor. Lembrando que o túbulo coletor advém lá do broto uretérico, certo? E que vai manter contato com o túbulo contorcido distal, ok? Então, o néfron ele vai ser derivado do blastema metanefrogênico ou da massa metanéfrica de mesênquima, e o túbulo coletor ele deriva do broto uretérico, certo? Ele advém do broto uretérico. Então, o túbulo urinífero tem essas duas origens embrionárias, certo? Uma a partir do blastema metanefrogênico e outra a partir do broto uretérico. A regulação molecular do desenvolvimento renal. Então, como eu falei anteriormente, né, tanto o broto uretérico quanto o blastema metanefrogênico, eles induzem reciprocamente o desenvolvimento um do outro, né? Então, o epitélio do divertículo metanéfrico e o mesênquima da massa metanéfrica, aqui a gente está falando do broto uretérico, certo? E aqui a gente está falando do blastema metanefrogênico, induzem, né, tem essa interação epitélio mesenquimal, aqui constituído de epitélio, né? E aqui mesênquima, tecido conjuntivo. Então, vai ocorrer essa interação epitélio-mesenquimal, que vai culminar aí com a diferenciação dos rins. Bem, para que isso aconteça, nós vamos contar com alguns fatores, alguns receptores, e aqui nessa tabela nós temos alguns, né? Temos até uma figura aqui que mostra os genes envolvidos na diferenciação dos rins. Bem, dentre os fatores, né, o principal aqui é o fator de transcrição WT1, que é o inibidor do tumor de Wilms, certo? Esse fator, ele é expresso lá no blastema metanefrogênico, certo? E induz a formação de outros fatores de crescimento, como o GDNF, que é o fator neurotrófico derivado da glia, e o HGF, que é o fator de crescimento de hepatócitos ou fator de dispersão, certo? Esses dois fatores, eles agem lá no broto uretérico, uma vez que esse broto uretérico contém receptores, né, específicos para esses fatores de crescimento. Então, nós temos aqui os receptores RET, receptor de tirosinoquinase, né, que é específico aí para o GDNF, e o MET, né, que é específico para o fator de crescimento, né, HGF, certo? Por sua vez, os brotos, né, o broto uretérico, ele também vai sintetizar
vai sintetizar alguns fatores de crescimento que vão induzir justamente o blastema metanefrogênico, certo? E aí nós temos, quais são esses fatores? O FGF2, que é o fator de crescimento de fibroblastos 2, e o BMP7, que é a proteína morfogenética ósseo 7, certo? Então, são produzidos, esses fatores de crescimento são produzidos pelas células que formam aí o broto uretérico, certo? E esses fatores vão ter receptores específicos lá na massa metanefrogênica, induzindo aí essa massa, certo? A se desenvolver, né? E evitando também que não aconteça a apoptose. Vai promover a proliferação da massa metanefrogênica e também vai inibir a apoptose, que é aquela morte programada. Ok? Então, vamos lá. Né? Então, aqui na figura mostra justamente a interação desses fatores, né? Com os seus locais, né? Então, seus fatores sendo produzidos nos seus respectivos, nas suas respectivas regiões e, né, a atuação destes fatores nas suas células-alvo, certo? Basta para isso ter os receptores específicos. Então, aqui nós temos justamente aqui, né, o fator principal, né, o fator de transcrição WNT1, ele é bem importante, porque é ele que vai induzir a produção desses fatores pelas células, né, que constitui aí o blastema metanefrogênico. Bem, então na figura 14 nós temos os genes envolvidos na diferenciação dos rins. Então, os genes reguladores pela conversão do mesênquima em epitélio são o PAX2 e o WNT4, certo? A função é justamente ser responsável pela formação aí do néfron. Para isso, eu tenho que converter aquele mesênquima, né? Como a gente viu, é o tecido conjuntivo aí embrionário, em epitélio, certo? E aí, a fibronectina, o colágeno tipo 1 e colágeno tipo 2, eles vão ser substituídos pela laminina e colágeno tipo 4, que vai ser responsável pela formação da lâmina basal. E caderina e sidecana, que vai ser responsável pela adesão celular, que são pontos importantes aí no processo de formação do epitélio, ok? Mudanças de posição dos rins. A gente vai entender melhor essa importância da modificação do tecido mesenquimal em epitelial quando a gente for estudar, né, a histologia. Então, a gente vai ver que essas estruturas, né, a cápsula e os túbulos renais, no caso aí, o túbulo contorcido distal, proximal e a alça do néfron, são constituídos de epitélio, certo? Então, precisou desse processo para que acontecesse essa epitelização. E, assim, essas estruturas, né, serem responsáveis aí, tanto pela filtração, quanto pelos processos de absorção e secreção de eletrólitos, né, por parte dos rins. E também a gente vai observar os processos de absorção de água. O rim metanéfrico, ele é aquele rim que é observado nos animais terrestres, né? Então, nos répteis, nos anfíbios, nos répteis, nas aves e nos mamíferos, certo? Então, são animais terrestres. A gente vai observar, principalmente aí nos túbulos que constituem aí o néfron, o processo de absorção de água e eletrólitos, e isso é importante principalmente para a manutenção do equilíbrio hídrico nesses animais, certo? Que tem que ter uma economia de água, certo? Já os demais sistemas, eles dependem dessa demanda de água. Então, por isso que existe essa restrição, né, para o ambiente hídrico que é observado nos animais, que a gente falou, né? Aqueles animais que dependem da água, quer seja para a reprodução ou até mesmo para viver mesmo naquele ambiente. Ok? Então,
os rins metanéfricos, ou o sistema metanéfrico, eu considero como uma apomorfia, uma novidade evolutiva, certo? Deixa eu ver aqui, deixa eu voltar, né? Então, vamos partir agora para as mudanças de posição dos rins. Bem, então aqui na figura 15, nós temos as vistas ventrais diagramáticas da região abdominal pélvica dos embriões e fetos da 6ª semana à 9ª semana, mostrando aí a rotação medial e ascensão dos rins da pelve para o abdômen. Então, como podemos observar, aqui na 6ª semana do desenvolvimento, nós observamos que os rins, eles vão ter uma localização, como podemos observar, pélvica, e cujos hilos, eles estão voltados para a posição, como podemos observar aqui, ventral, certo? Então, os hilos têm uma localização aqui ventral, e com relação à posição dos rins, também vão estar aí localizados na região pélvica, certo? Então, com o passar do desenvolvimento, né, então, como podemos observar aqui na 7ª, 8ª e 9ª semana, o que é que nós observamos? A ascensão dos rins, os rins vão ascender em direção aqui às suprarrenais, onde vão manter a sua posição definitiva, como podemos observar aqui na figura D. E nessa ascensão, vejam que os rins eles estão aqui localizados na região pélvica, estão bem próximos. Na ascensão, o que é que vai acontecer? Eles vão se distanciando, como podemos observar. Os hilos eles vão ter uma rotação de 90 graus, né? Tendo a posição final anteromedial, certo? Como podemos observar aqui na figura D. Ok? Então, é isso que é observado ao longo, no transcorrer dessas semanas, né? A ascensão dos rins e a rotação do hilo, né? Tendo a posição final anteromedial, certo? Outro ponto que podemos observar é que, com essa ascensão, o sistema de nutrição, né? Ou seja, promovida aí os sistemas de abastecimento, né, as artérias e veias também, elas vão gradativamente acompanhando isso, certo? Vão acompanhando essa ascensão, e ao ascender, aquele sistema arterial e venoso, ele vai se degenerar, e a porção da artéria, né, que vai ser, vejam que a artéria renal, ela vai manter conexão com outros ramos, né, da aorta, ok? Outras regiões aqui da aorta, ok? Então, com a ascensão, nós vamos também observar que as artérias renais, elas vão ter conexões com ramos com regiões da aorta, né, mais proximais. Então, essa ascensão, ela resulta da diminuição da curvatura do corpo, né, e também crescimento do corpo do embrião nas regiões lombar e sacral. Mudança no suprimento sanguíneo dos rins. Até falei, né, um pouquinho. Então, os rins que têm uma localização pélvica, que são aqueles observados lá na 6ª semana, eles vão ser supridos por ramos das artérias ilíacas comuns, que vão ser responsáveis, né, pela oferta aí de oxigênio, nutrientes. Já os rins que estão em ascensão, eles vão ser supridos aí por ramos da extremidade distal da aorta abdominal e são responsáveis pelo suprimento sanguíneo. E a localização definitiva dos rins, ou seja, os rins localizados na região retroperitoneal, né, do abdômen, nós vamos ter aí os ramos da extremidade proximal da aorta abdominal, que serão responsáveis pelo suprimento.
E sempre vai ocorrer a degeneração, tem que acontecer a degeneração desse sistema, porque senão o que é que acontece? O surgimento aí de artérias, né, supranumerárias, né, irrigando mais de uma artéria, ou até mesmo veias, né, abastecendo esses rins. Desenvolvimento da bexiga. Então, a bexiga, ela desenvolve-se do seio urogenital, que tem aí uma origem endodérmica, e também do mesênquima esplâncnico, que tem origem mesodérmica, certo? Então, lembrem-se que essa bexiga, que advém do seio urogenital, esse seio urogenital, por sua vez, advém lá da cloaca, certo? Então, aqui na figura A, nós temos, né, os processos que vão culminar com o desenvolvimento aí da bexiga urinária. Então, inicialmente, podemos observar o quê? Então, olha aqui, né, a presença do mesonéfro na porção distal do túbulo do ducto mesonéfrico. Nós temos aqui o desenvolvimento do broto uretérico, envolvido pelo blastema metanefrogênico, certo? Observem aqui que essa porção ela está muito próxima, né, do seio urogenital. Então, observem também que vai ocorrer, né, a divisão do seio urogenital, do intestino, por meio do surgimento do septo uroretal, certo? Então, esse seio acaba, né, fazendo essa divisão, separando aí, né, essas duas estruturas que são comuns lá com o desenvolvimento da cloaca, né? Então, ocorre essa septação, e aí nós temos a divisão, né? Anteriormente, nós vamos ter, ou ventralmente, nós vamos ter aqui o seio urogenital, e dorsalmente nós temos aqui o desenvolvimento, né, do intestino, do reto, certo? E aqui nós temos a membrana cloacal, certo? Presente aqui. Aqui um estado mais adiantado do sistema. Vejam aqui o alantóide, que é um órgão, um resquício, né? Mais adentro a gente vai falar um pouquinho sobre essa estrutura. Então, observem que o seio urogenital ele vai ser dividido em 3 partes, né? Nós temos a parte vesical, que é essa aqui mais anterior, a pélvica, que é essa mais medial, e a fálica, que é essa mais distal. Então, parte vesical, essa mais proximal, a média pélvica, a parte pélvica, e a distal, a fálica, certo? Aqui já o reto, né, desenvolvido, ok? Observem também que a conexão, né, como podemos observar, do ureter nesse sistema, ou seja, nessa parte vesical aqui do seio urogenital, certo? Então, aqui em B, a gente observa bem ó, o mesonéfro, né? E aqui, na porção distal do ducto, o desenvolvimento, né, do sistema metanéfrico, né, a partir desse ducto. E observem que esse ducto mesonéfrico, ele também se insere aqui no seio urogenital. Aqui no estado mais adiantado, observem que na parte vesical do seio, né, nós temos aí a inserção do ducto mesonéfrico e também ó, dos ureteres, né, nessa região, que vai culminar aí com a formação do trígono da bexiga, certo? A divisão do seio urogenital. Então, como eu falei, né, nós vamos ter a parte vesical mais cranial, a parte pélvica de localização medial e a parte fálica de localização caudal do seio urogenital. A parte vesical, ela vai ser responsável pela formação da maior parte da bexiga, certo? E ela é contínua com a alantóide, que é um órgão, que é uma estrutura vestigial, né? A parte mediana, ou pélvica, ela vai ser responsável pela formação da uretra nas mulheres, então toda a uretra feminina advém da parte pélvica do seio urogenital.
E nos homens, será responsável pela formação da uretra prostática e membranosa. Já com relação à parte caudal, né, que corresponde à fálica, ela vai crescer em direção ao tubérculo genital, que corresponde ao primórdio aí, do clitóris e do pênis. Na figura 16, nós temos os esquemas mostrando o desenvolvimento da... Gente, vocês estão presentes, tá? Que a internet cai, eu estou sem esse feedback. Vocês estão presentes aí? Tá tudo ok? Sim, professora. Sim, professora. Sim. Então, aqui na figura 16, nós temos os esquemas mostrando o desenvolvimento da bexiga urinária, da uretra e do úraco. Então, observe a absorção dos ductos mesonéfricos, né, que vai acontecer. O ducto e os túbulos, eles vão ser utilizados aí pelo sistema genital feminino. Desculpem, masculino. Às vezes dá uma loucura. Bem, então vamos observar aqui em E, né? Olha o septo, né, uroretal, né, dividindo completamente aí as estruturas iniciais que formavam, né, a cloaca. Então nós temos aqui o seio urogenital, aqui já a bexiga, né? E aqui nós temos o reto, certo? Então podemos observar os rins, né? Tendo essa posição. Observem o ureter, né, se inserindo na bexiga, bem como também o ducto mesonéfrico, ok? Então, vendo olha, observem aqui, né, a inserção dos ductos mesonéfricos e também do ureter na região dorsal da bexiga urinária. Em um estágio mais adiantado, né, representando o sexo masculino e feminino, aqui já com 12 semanas de desenvolvimento. Então, podemos observar a bexiga, né? Observem que a porção do ducto e túbulos, né, vão já aqui, ó, participar dos processos, né, de estruturas, né, que são importantes aí para o sistema genital, principalmente os ductos ejaculatórios, né? E aqui nas mulheres, né, então a gente já não... já ocorre a formação de outras estruturas. Bem, o úraco, ele nada mais é do que esse cordão fibroso espesso, né? E ele é obliterado, né? Ele sofre constrição, e resulta aí do alantoide, certo? O úraco, ele vai ligar a cúpula da bexiga, né? O ápice da bexiga ao umbigo, certo? E nos indivíduos adultos, esse úraco corresponde aí ao ligamento umbilical mediano, certo? Na figura 17, né, a fotografia de dissecação do abdômen da pelve, onde nós podemos observar aqui a bexiga, o úraco aqui ó, presente, certo? E só aqui tem o cordão umbilical, mas não dá para ver tão bem assim. Bem, aqui nós temos, né, o trígono da bexiga, que ele resulta, né, aí da inserção dos ductos mesonéfricos, e também aí nós vamos também ter a inserção dos ureteres. Então, vejam que tem uma constituição histológica aí diferenciada, mas isso é sobreposto posteriormente. Então, quando vocês já devem ter visto em anatomia, acho que não, ainda vão ver em anatomia. Então, aqui, essa região do trígono da bexiga, ela é mais lisa, certo? Então, é fácil de identificar. E aqui estão presentes, né, como podemos observar, ó, o ósseo dos ureteres, certo? Aqui o úraco, né, e o ápice da bexiga que vai manter. Então, o ligamento umbilical mediano no adulto liga o ápice da bexiga urinária ao umbigo. E o trígono da bexiga consiste aí de revestimento de origem mesodérmica, o qual vai ser substituído por epitélio endodérmico. Vejam que
a bexiga urinária, né, ela vai ter uma parte originada a partir do endoderma, e também, né, a musculatura, tecido conjuntivo, tem origem aí a partir do mesênquima esplâncnico, certo? E aqui nós temos os ductos. Eita, deixa eu ver só se eu falei tudo, né? Então, vai ser substituído por epitélio endodérmico, que contribui para a formação do tecido conjuntivo. Bem, então aqui nós temos, lembrando que esse tecido endodérmico, ele vai ser responsável pela formação do epitélio, certo? Enquanto que o mesênquima, ele esplâncnico, ele vai ser responsável pela formação do tecido conjuntivo, dos músculos, certo? Que vão dar, que suporte, né, a esse epitélio. Bem, que no caso é o uretélio, né? A gente vai ver na próxima aula. Então, os ductos mesonéfricos e os ureteres, eles se unem à parede posterior da bexiga, como podemos observar aqui, né, ilustrando mais uma vez a formação desse trígono da bexiga. Então, uma parte da bexiga, ela é derivada das extremidades caudais dos ductos mesonéfricos, formando aí o trígono da bexiga, que tem origem mesodérmica, certo? A localização da bexiga. Inicialmente, né, o recém-nascido, né, e a criança vão ter essa bexiga de localização abdominal. Por volta aí dos 6 anos, essa bexiga ela passa a ter uma localização pélvica, né, na pelve maior. E na puberdade, nós observamos aí a localização da bexiga na pelve menor. Sim, gente, até esqueci de falar. A quantidade de néfrons que um recém-nascido tem em cada rim é em torno aí de 400 milhões de néfrons. O crescimento dos rins advém do desenvolvimento dos túbulos contorcidos proximais, que é bem extenso quando comparado com os demais, e da região intersticial, certo? Então, basicamente é isso, ok? E lembrando que, né, como foi falado, uma vez ocorrida a degeneração do sistema mesonéfrico, né, ele vai se degenerar justamente no momento, quer dizer, parte dele, né, justamente no momento em que o sistema metanéfrico já começa, né, a operar, ok? E assim sendo, né, o feto ele já filtra, né, os seus rins já filtram o sangue, produzindo aí a urina que vai compor o líquido amniótico. Desenvolvimento da uretra. Então, a uretra feminina, ela vai, como a gente viu, que o desenvolvimento da uretra advém da parte média, né, do seio eita, agora deu um branco, do seio, né, urogenital, eu ia dizer urogenital, eu acho que deu um bloqueio. No entanto, a feminina ela vai ser toda formada, né, a partir desse epitélio, né? Então esse epitélio tem origem endodérmica e também as camadas abaixo nós vamos ter aí o mesênquima esplâncnico, que constitui aí o tecido conjuntivo liso, né, que abastece esse órgão. Já a uretra masculina, nós, como vimos, né, tem origem a partir tanto da parte pélvica, como também da parte fálica, né? Então, aqui a uretra é toda formada na feminina, né? A uretra feminina é toda formada a partir da porção pélvica do seio urogenital, enquanto que a uretra masculina ela vai ser formada, né, a partir uma parte, né? A uretra membranosa e a uretra prostática vão ser formadas a partir
da parte pélvica, certo? Então, o epitélio vai ser derivado do endoderma, do seio urogenital, a maior parte, e a placa uretral de ectoderma, né, que tem origem aí, que vai formar a porção mais distal da uretra, certo? E abastecendo esse epitélio, né, nós temos o tecido conjuntivo e músculo liso, que tem origem a partir do mesênquima esplâncnico também, certo? O que vai diferenciar aí é justamente a questão do que na uretra masculina, a gente só vai ter aí, como a uretra masculina é formada pela porção prostática, membranosa e peniana, né? Essa parte peniana ela vai ter origem a partir da placa uretral de ectoderma. Bem, então aqui na figura 17 nós temos o desenvolvimento da uretra, vistas laterais, né? Os estágios mostrados são alcançados na 12ª semana. Então aqui nós temos, né, todo o sistema já bem desenvolvido, né? Como podemos observar, os rins na sua posição definitiva, os ureteres drenando a urina para a bexiga urinária, certo? Então, observem que no sexo feminino, né, existe essa separação, como podemos observar, do sistema genital. Então, já no sexo masculino, né, a uretra ela vai ser comum tanto ao sistema genital como ao sistema urinário, ok? Então, como podemos observar aqui, nessa figura. As artérias, então a gente vai partir de agora estudar algumas malformações, certo? Que são observadas aí no sistema genital. A primeira delas são as artérias renais acessórias ou supranumerárias, que acontece quando não ocorre aqueles processos de reabsorção, quando os rins eles estão ascendendo e são abastecidos por algumas regiões aí da aorta abdominal. Bem, então vamos falar um pouquinho sobre essa malformação. Então, cerca de 25% dos rins adultos, né, tem de 2 a 4 artérias renais, ou seja, supranumerárias. Então, vejam que é uma porcentagem até considerável. Surgem a partir da aorta superior ou inferior à artéria renal principal. Entram no hilo, mas podem também entrar diretamente nos polos superior e inferior dos rins, certo? Então, como podemos observar aqui nessa figura A, nós temos o hilo. Observem que eu tenho aqui uma artéria renal, mas vejam que eu também tenho uma artéria aqui acessória que está irrigando essa porção distal do rim, certo? Aqui podemos ver já uma artéria irrigando aqui a porção superior. Ela não entra pelo hilo, como podemos observar. Aqui a gente já tem, né, uma artéria acessória adentrando aqui ao hilo. E aqui também, certo? São exemplos. Quando uma artéria se dirige ao polo inferior do rim e cruza o ureter anteriormente, ele pode causar hidronefrose, ou seja, vai ocorrer a dilatação da pelvis renal devido ao acúmulo de urina, certo? Quando a artéria penetra no polo inferior do rim direito, ele cruza a veia cava inferior e o ureter anteriormente. A lesão dessas artérias provocam isquemia da região suprida por ela, certo? Então, veja aí a importância dessas artérias. Então, todo cuidado para que não ocorra o comprometimento destas, porque acaba provocando aí o comprometimento da região dos rins que é drenada, que é irrigada por ela. A figura 18, nós temos aqui de A a B as artérias renais múltiplas, né? Então, observe aqui, né, as artérias renais, né? Vejam que estas aqui, elas, né, adentram o rim, vejam que aqui tem um ramo que acaba, né, irrigando essa porção superior do rim. Vejam que ela também, ó, atravessa, aqui nós temos
a veia cava, né? Vejam que ela, né, acaba sendo ultrapassada por esses ramos da artéria, né? Esses ramos acessórios e renal. Já aqui em B, nós temos, né, uma artéria renal que vai penetrar aqui na porção inferior do rim. Veja que aqui ele não penetra pelo hilo. E aqui vejam que a artéria renal adentra o hilo, né? Vejam que aqui tem uma ramificação. Observe o que acontece quando essa artéria suprarrenal, quando essa artéria, estava dizendo aqui que abastece aqui as suprarrenais, essa artéria também. Então, veja aqui quando essa artéria renal acessória, ela, ela acaba penetrando nessa porção inferior do rim, né, provocando aqui uma compressão, né, da pelve renal, certo? Então, a gente observa aqui um local de obstrução do ureter, provocando essa dilatação aqui e acúmulo de urina. Já em C e D, nós temos as veias, certo? Representadas aqui, as veias renais. Então, aqui elas penetram no mesmo hilo, certo? Na figura C. Aqui, vejam que ela penetra no hilo, mas olha, ela abraça a aorta, né? Como podemos observar aqui. Anomalias congênitas dos rins e ureteres. Vamos para a primeira anomalia, né? A agenesia renal. Então, a agenesia renal ela pode ser tanto unilateral como bilateral. Então, ela pode comprometer, né, o indivíduo nascer apenas com um rim. E no caso de indivíduos que nascem com ausência de rins, eles não têm, né, condições de sobreviver em decorrência disso, a não ser que seja previsto previamente e logo após o nascimento, esse bebê, esse recém-nascido, ele possa, né, ser atendido, né, as suas necessidades através da hemodiálise, né, por meio da hemodiálise, da diálise, né, realizada logo em seguida e possivelmente um transplante, né. A frequência de ocorrência, cerca de 1 a cada 1.000 crianças recém-nascidas. O sexo mais afetado é o masculino e o rim geralmente afetado é o esquerdo. E, geralmente, os indivíduos eles são assintomáticos. Quando vem a ser descoberto, é por acaso, né? E, às vezes, o que a gente pode observar é que esse rim único, ele acaba, né, suprindo a necessidade do organismo. Então, a gente vai observar o quê? Uma, uma hipertrofia, né, desses rins, em decorrência justamente da sua atividade. Se, porventura, tiver alguma sintomatologia, né, é mais quando os rins, eles apresentam aí uma localização, né, ectópica. Então, a ocorrência de hipertrofia compensatória no rim é observado, né, nos indivíduos que têm essa condição. E a suspeita acontece quando a criança ela nasce com uma única artéria umbilical. Então, a presença de uma única artéria umbilical já deve alertar aí o médico, né? O médico, no caso, neonatal, que realiza eita, como é que se chama especialista? Deu um bloqueio agora. Eu quero dizer pediatra, porque é acompanhado também pelo pediatra, mas eu acho que deve ser o pediatra que faz essa avaliação. Eu não sei, gente, porque eu não sou médica e nunca tive filhos. Então, me perdoem aí, mas eu acredito que quem deve fazer a avaliação é o pediatra, logo após o nascimento, né? Que o médico ele só vai tirar o bebê. Neonatologista, professora. Oi? Neonatologista. Isso. Então, basicamente é isso, certo? Com relação à agenesia renal unilateral. Então, o indivíduo ele consegue sobreviver, às vezes quando vem descobrir por acaso, sabe? Porque
é uma condição assintomática, ok? Só se por acaso, como eu disse, esse rim ele tem uma posição não normal, né? Seja um rim ectópico. Aí pode ocorrer alguns sintomas, como infecções recorrentes, ok? Bem, então, como eu falei, a genesia renal, ela é uma condição, né, cuja frequência de ocorrência é cerca de 1 nascido para cada 3.000. Opa, deixa eu voltar aqui. Está associada ao oligodrame, ou seja, a um volume reduzido do líquido amniótico, justamente porque, como eu falei anteriormente, né, esse volume do líquido amniótico também advém da excreção urinária, certo? Promovida aí pelo feto, né, e que vai colaborar com o aumento desse volume, né, do líquido amniótico. É incompatível com a vida pós-natal devido à hipoplasia pulmonar associada, ou seja, os pulmões eles nascem, né, com a quantidade, um número de células bem menor, não tem um desenvolvimento satisfatório, e isso compromete, né, a vida, né, além da condição renal, né, ausente. Então, características faciais da síndrome de Potter, porque geralmente a genesia renal vai estar associada a essa síndrome. Então, os indivíduos que têm a síndrome de Potter também vão apresentar as seguintes características, fora a ausência dos rins. Olhos amplamente separados, eu devia até colocar uma imagem, mas toda vez eu penso em colocar e esqueço. Olhos amplamente separados e com prega pálpebro-nasais. Orelhas, elas vão ter uma posição mais baixa, o nariz é largo e achatado, o queixo ele vai ser recuado, e também nós vamos observar... Eita, deixa eu só tirar isso aqui. E também nós vamos observar defeitos nos membros. E a causa consiste no não desenvolvimento dos brotos uretéricos. Como a gente viu, os brotos uretéricos estimulam o desenvolvimento da massa metanefrogênica e a massa, o blastema metanefrogênico acaba estimulando também o desenvolvimento do broto uretérico. Então, o não desenvolvimento desses brotos uretéricos ou a degeneração dos primórdios dos ureteres. Então, essas são as causas da agenesia renal, tanto bilateral quanto unilateral, né? Quando acomete apenas um lado, né, um rim, então nós temos a condição unilateral. E a etiologia ela vai ser multifatorial, então diversos fatores podem promover aí essa condição. O rim mal rotado. Então, como o próprio nome já sugere, né? Então, vai ocorrer ou a ausência de rotação, ou a rotação exagerada, que a gente chama de hiperrotação, né? Ou vai ocorrer a rotação lateralmente, enfim, vai depender aí do grau, né? Que esses rins eles vão rotacionar. Então, a não ocorrência de rotação medial de 90 graus, então o rim fetal se mantém na sua posição embrionária, como a gente viu, o hilo voltado ventralmente, né? Então, o hilo renal apresenta essa posição anteriormente. A rotação lateral de 90 graus, então o hilo vai ter uma posição lateral, como podemos observar aqui nessa figura. Aqui nós temos, né, a permanência do hilo, ele não rotacionou, né? E aqui nós temos uma rotação normal, que é a rotação de 90 graus anteromedial. A rotação excessiva, né, a rotação de 180 graus, vai colaborar aí com a localização do hilo renal posicionado posteriormente, certo?
E essa condição, né, a malrotação renal, está frequentemente associada aos rins ectópicos, como podemos observar aqui, né, um rim supranumerário e ectópico, né, esse aqui, o inferior aqui, ok? Esse aqui também, ele tem a posição normal, no entanto, né, a rotação, ela foi lateral, de 90 graus. Os rins ectópicos, então, como o próprio nome sugere, são rins que vão estar localizados em outras regiões, podem permanecer na pelve, pode permanecer numa posição mais baixa do abdômen, pode ainda atingir a região torácica, certo? Então, são várias, né, as localizações desses rins ectópicos. Eu tenho uma colega, só para curiosidade, eu tenho uma colega de infância que ela tem rim ectópico dela, ela tem uma localização mais baixa do abdômen e ela tem recorrentemente infecções urinárias. E é justamente esse rim que tem essa condição, certo? Ela sempre, de hora ou outra, ela está adoentada por conta dessa condição. Então, a posição anormal de um rim ou ambos, né? Então, pode tanto atingir um rim como os dois. Resulta da não ascensão dos rins durante, como a gente viu, o desenvolvimento aí do embrião barra feto. Alguns rins ectópicos se localizam na pelve, mas alguns podem ficar na parte inferior do abdômen, e como eu falei, tem ainda aqueles rins que ascendem, né? Conseguem ascender e atingir até o hemitórax. Os rins pélvicos. Então, como podemos observar aqui, nós temos um exemplo de um rim discoide, em panqueca, e ele resulta da fusão, como podemos observar, das extremidades, né, inferiores aqui dos rins. Então, ficam próximos um do outro e podem se fundir, formando um rim discoide ou panqueca. E são supridos por vasos sanguíneos, né, no caso, as artérias ilíacas interna e externa, ou a aorta abdominal. Vai depender da posição desses rins pélvicos, né? Se está mais superior, ele permanece mais ali na região pélvica mesmo, mais inferior mesmo. Ectopia renal cruzada. Então, como podemos observar aqui, um rim, ele não segue, né, o seu trajeto normal, ele acaba, como podemos observar aqui, ó, o rim esquerdo migrou para o lado direito, e observem que a extremidade superior se fundiu aí com a inferior, certo? Aqui, além disso, nós temos rins fundidos. Então, resulta do cruzamento do rim para o outro lado, corresponde a 90% dos casos dos rins fundidos. E os rins em desenvolvimento se fundem após deixar a pelve e um rim atinge sua posição normal carregando o outro rim. Nessa figura 20, nós temos a ultrassonografia da pelve de um feto de 31 semanas de gestação. Então, aqui nós podemos observar a posição anormal do rim direito, que está próximo à bexiga. Então, tem aí, né, uma posição pélvica, né? Aqui em cima nós temos a SR, né, representando as suprarrenais, certo? Que tem a posição normal. Sim, só para voltar, né? Então, aqui nós temos a bexiga e aqui é representado o rim direito. Na figura 21, nós temos a imagem de tomografia computadorizada, multidetectores, onde é observado, né, uma ectopia renal simples, ok? Mas a gente também, além dessa ectopia renal simples, observem que o hilo, ele está voltado lateralmente, né, esse rim aqui. Teve essa ectopia, ele está localizado na porção inferior aqui do abdômen, né? E olha a posição aqui do hilo, ele está voltado
lateralmente. Bem, aqui nós temos outra imagem, B, né? Então, observa aqui o hilo em posição normal e o outro, né? Olha o hilo aqui voltado lateralmente. Na figura 22, pielograma intravenoso, mostrando ectopia renal cruzada, né? Onde podemos observar através dos ureteres mesmo, ó, a posição, ó, aqui a pelve renal. Podemos observar bem isso, ó, né? Então, 2 rins, né? Estão localizados na mesma posição, porque ocorreu justamente esse cruzamento. O rim em ferradura, na figura 23, né, podemos observar um feto feminino, né, de 13 semanas com essa condição. Então, consiste na fusão dos polos, geralmente inferiores dos rins, como podemos observar aqui na figura. Ocorre em 0,2% da população, apresenta a forma de U e vai estar localizado na região púbica. Não apresenta sintomas, mas se o fluxo urinário ele for impedido, pode acarretar sinais e sintomas de obstrução ou né, infecção. E está presente em cerca de 7% dos indivíduos portadores da síndrome de Turner. Duplicação do trato urinário. Então, aqui é quando ocorre, né, o desenvolvimento, como podemos observar, aqui nessa condição. Veja que o broto uretérico, ele se bifurca, né? E aí acaba desenvolvendo, aí, ou melhor dizendo, interagindo, né, influenciando aí o blastema metanefrogênico, dando origem a esses rins duplos. Aqui, nessa condição, a gente já tem uma divisão incompleta do broto uretérico, certo? Culminando aí com a formação desse rim dividido, ok? Bem, então aqui nessa figura nós temos tanto um rim pélvico, cujo hilo ele está voltado para a posição anterior. Aqui nós temos já uma outra condição, que é um ureter bífido, né? Onde o rim ele se encontra dividido. Nessa condição nós temos, né, novamente, um rim mal rotacionado, né, onde nós temos aqui a visualização do hilo lateralmente. Aqui, um rim normal, assim, dito normal, mas observem que ocorre um ureter bífido, né, dando origem aqui a 2 rins, um de posição normal para o hilo e o outro, né, com o hilo voltado para a região anterior. Então, resultam da divisão anormal do broto uretérico. Consiste em duplicações do ureter e da pelve renal. A anomalia ela é assintomática, porém tem sido relacionada à maior incidência de infecções renais. E aí nós temos 2 condições, uma divisão completa do broto uretérico, que vai culminar aí com o rim dividido com um ureter bífido. E a outra condição é a divisão completa do broto uretérico, formando um rim duplo com um ureter bífido ou separado. Nessa figura 24, em A, nós temos o corte longitudinal de um rim duplo, mostrando 2 ureteres, 2 pelvis renais e cálices, né, como podemos observar aqui. Em B, superiormente, na superfície anterior do rim, né, nós podemos observar aqui, ó, aqui nós temos uma pelve, aqui outra, o ureter aqui. E em C, a urografia intravenosa mostrando a duplicação do rim e ureter direito, né, aqui. O rim supranumerário, então já temos aí a definição, é quando nós observamos a presença de 3 rins ou mais, certo? Então, é uma anomalia rara, resulta da formação de 2 brotos uretéricos e apresenta seus próprios ureteres. Então, aqui nós temos um rim em condição normal, este também em condição normal, mas vejam que
eu tenho um outro rim que, além de supranumerário, né, é ectópico e apresenta uma má rotação. E advém dessa condição aqui, olha aqui, 2 brotos uretéricos, né? Ureter ectópico. Então, trata-se de um ureter que não se abre na bexiga urinária. Nas mulheres, os orifícios se abrem no colo da bexiga, na uretra, na vagina ou no vestíbulo da vagina. Então, são essas as localizações que, porventura, podem os orifícios da uretra estarem. Nos homens, os orifícios geralmente se abrem no colo da bexiga, na parte prostática da uretra, mas também podem desembocar nos ductos deferentes, no utrículo prostático e também na vesícula seminal. Então, tem mais áreas, né, que podem aí ocorrer a inserção desse ureter ectópico. E um sintoma que é observado é a incontinência urinária presente, porque justamente a bexiga urinária tem esse papel de armazenar temporariamente, né, a urina. Então, a localização desses ureteres ectópicos, né, faz com que o conteúdo da urina ela seja, né, drenada constantemente. Ela não vai ser armazenada, ela vai sendo drenada, né, para fora do corpo, mediante aí a condição que porventura se encontre, né, os seus orifícios. Ocorre quando o ureter não é incorporado ao trígono da bexiga, né, entre as aberturas dos ureteres na porção posterior da bexiga. Então, essa é a condição. Doenças renais císticas. Então, nós vamos ter duas condições. Nós vamos ter a doença policística renal autossômica recessiva, que tem uma frequência de ocorrência de 1 em cada 20 mil nascidos vivos. Os 2 rins contêm centenas de pequenos cistos, então vai acometer os 2 rins, e esses rins, eles vão apresentar esses cistos, né? É diagnosticado no nascimento ou pode também em útero, por meio da ultrassonografia. E a ocorrência de morte da criança após o nascimento é alta, né? Porém, se a mesma receber aí tratamento por diálise pós-natal ou transplante renal, né, pode ter aí sucesso de sobrevivência. Já outra condição de doença renal cística é a doença renal displásica multicística. Então, essa resulta de dismorfologia do desenvolvimento, desenvolvimento anormal do sistema renal. Tem bom prognóstico, né? Então, 75% dos casos da doença é unilateral, então compromete apenas um rim. Tem menor ocorrência de cistos quando comparado com a doença policística renal autossômica recessiva, e acredita-se que as estruturas císticas são amplas dilatações de partes dos néfrons contínuos, particularmente das alças do néfron, né? A alça de Heller. Assim, deixa eu voltar aqui. Então, aqui nós temos a ultrassom do rim esquerdo de uma criança do sexo masculino, com 15 dias de vida, né, mostrando aí os múltiplos cistos, como podemos observar. Deixa eu só voltar aqui uma coisa. Não, só tem a imagem mesmo. Bem, defeitos congênitos do úraco. Então, aqui a gente vai observar que o úraco, né, é essa estrutura resultante, né, do alantoide. Então, trata-se de uma estrutura fibrosa, espessa, com luz obliterada. No entanto, as doenças, né, as doenças decorrentes do úraco advêm justamente da persistência de um resquício de luz na parte inferior do úraco, ou em todo o seu prolongamento. O úraco ele tem aproximadamente 5 centímetros de comprimento, né? Então, pode ser que essa luz ela persista, ou parte delas, né? E ocorre em cerca de 50% em caso
no caso, cerca de 50% dos casos, a luz do úreco ela vai ser contínua com a cavidade da bexiga. E aqui nós temos, né, as condições. Então, eu posso ter cistos do úreco, quando há pequenas áreas, né, apresentam a formação desses resquícios com luz. Então, muitas vezes contém aqui uma solução que pode ser visualizada, né, em ultrassonografia. Então, aqui nós temos um cisto, no exemplo aqui, um cisto grande, e aqui um cisto pequeno do úreco, e origina-se a partir de remanescentes, né, do revestimento epitelial do úreco. Geralmente não são detectados só quando infectados. Então, o indivíduo ele pode ter essa condição e nem saber, né, muitas vezes só quando o indivíduo morre e realiza a autólise, consegue visualizar essas estruturas. Autópsia, Denise. Estou já confundindo tudo. Seio do úreco. Então, o seio do úreco são algumas regiões que vão apresentar essa condição, né? Ou seja, vai ocorrer essa presença de luz, muitas vezes como podemos observar aqui, uma solução de continuidade com o umbigo, certo? Então, pode acometer tanto a região proximal como distal, em relação ao corpo, né? Em relação à bexiga, aqui a gente já tem a condição, né? Mais proximal aqui e distal. Tudo vai depender aí do ponto de referência. Então, o seio do úreco origina-se da dilatação da parte inferior do úreco, a qual se abre na bexiga. Então, a luz da parte superior do úreco também pode permanecer aberta e formar o seio, né, que pode se abrir para o umbigo. Umbigo, ai, Denise, estou que nem Nanu agora falando errado. A fístula do úreco já é uma solução de continuidade, né, que é observada da bexiga, né, em direção aqui ao umbigo, certo? Então, ocorre essa formação dessa luz, né? E uma das observações que é detectável, né, é justamente o gotejamento de urina nessa região. Então, a fístula do úreco origina-se da abertura de toda a estrutura, permitindo que a urina escape, né, da vesícula da bexiga urinária para o umbigo, o orifício do umbigo. Megacisto ou megalocisto congênito. Então, aqui a gente já vai tratar de uma condição que afeta a bexiga urinária. Então, consiste no aumento patológico da bexiga e pode resultar de uma afecção congênita do broto uretérico, né, a qual pode estar associada à dilatação da pelve ou das válvulas uretrais posteriores, né, fazendo com que essa estrutura ela acumule, né, um grande volume de urina. Então, aqui nós temos a ultrassonografia de um feto, sexo masculino, com 18 semanas, onde podemos observar justamente essa condição, né, o megacisto, onde podemos observar aqui, né, olha a dimensão com relação a isso. E nesse caso aqui, esse megacisto, ele resulta das válvulas uretrais posteriores, né, que estão aí relacionadas a essa condição. E a consequência, insuficiência renal no início da infância. Estrofia da bexiga, que é a exposição, né, da parede posterior da bexiga, caracteriza-se pela exposição, protrusão da superfície da mucosa da parede posterior da bexiga, ocorre exposição do trígono da bexiga, e assim é possível observar os orifícios, né, dos ureteres. A frequência de ocorrência, cerca de um caso para cada 10 mil nascidos, ou 40 mil nascidos. O sexo mais afetado é o masculino, e outras características que são observadas: epispadia, separação dos ossos pubianos, e às vezes hemitórax, como podemos observar nessa figura, e hemiescroto. A causa é o fechamento mediano incompleto, né, da parte inferior da parede abdominal, resultante, né, da falha da migração do mesoderma entre o ectoderma
e o endoderma da parede abdominal. E os efeitos é a ausência das partes inferiores dos músculos, né? Retos, e deficiência também dos músculos oblíquos externo e interno e transverso. E aqui a gente conclui essa parte. Deixa eu ver que horas são. 10h36. Deixa eu voltar aqui. Eu vou parar aqui a apresentação. Vou interromper a gravação.